converso ao mesmo tempo, então vou acabar falando demais. Então, olha só, meus amores, a gente tem um slide para acabar de ver, um slide sobre a Revolução Industrial, que a gente iniciou esse assunto ontem. Aí, se eu não me engano, nós paramos no slide número 6, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês para poder conferir, mas tenho quase certeza que eu anotei ali direitinho. Vou terminar de ler, explicar, tudo certinho. Eu achei um vídeo do telecurso que eu amo, vocês sabem disso, falando sobre Revolução Industrial, muito bacana, né? Ele, inclusive, fala dos movimentos que surgiram, né, no decorrer da Revolução Industrial, da reivindicação dos operários pelos seus direitos trabalhistas, né, para assegurar os seus direitos. Então, é um vídeo, assim, maravilhoso, tá? A gente vai vê-lo aí de novo, vamos assistir de novo. Ou de novo não, eu passei para outra turma, nós vamos assistir agora. E vamos também fazer, né, uma atividade. Creio eu que talvez não dê tempo, mas aí eu vou botar para casa para fixar e revisar o assunto sobre Revolução Industrial que nós iniciamos ontem. Como eu falei para vocês, quando a gente fala esse termo, né, Revolução Industrial, a gente tem que pensar logo em uma grande transformação. Revolucionar é isso, é transformar, tá? Transformar a sociedade de modo profundo. É uma transformação que alcança não só a organização social, mas também a política, a econômica, enfim, tá? Então, isso é revolucionar, é transformar, tá bom? Nós vimos ontem na leitura, eu vou só fazer a introdução antes de eu voltar para o slide. Nós vimos ontem na leitura do slide, né, sobre a Revolução Industrial, que a Revolução foi um processo, que ocasionou grandes transformações, como eu acabei de falar. Transformações na forma de produzir, transformações na forma de transportar e comercializar as mercadorias. Além de transformar esse campo, também transformou, né, o jeito de trabalhar das pessoas e de viver das pessoas, a organização social mesmo, tá? Falei também ontem que essa transformação não foi de um dia para a noite, não foi de uma hora para outra, né? Ela foi de forma gradual, ela teve suas etapas. Então, nós vimos que no primeiro momento, né, a produção de uma mercadoria era feita de forma artesanal, né? O homem, ele tinha total controle sobre o que ele produzia, ele participava, ele estava ali, ele controlava todas as etapas de produção daquela mercadoria. Depois nós vimos que com o surgimento das primeiras máquinas que ainda utilizavam a força humana, nós já tivemos aí uma nova etapa nesse processo de transformação. Nós tivemos a etapa chamada de manufatura, né? Onde o homem, mesmo ali no seu grupo social, na sua casa, ele tinha ali um cantinho organizado, que também passou a ser dividido em etapas, aonde ele utilizava a máquina para trabalhar. Essa máquina, né, a princípio, foi uma máquina manual, né, que utilizava, como eu falei, a força do indivíduo, que foi aí também a máquina de tear. Então, se uniam os fios de forma na máquina, mas ainda de forma muito manual. Mesmo dessa forma, passou a se ter a necessidade de uma outra pessoa nessa organização de trabalho, tá? O homem, né, o trabalhador, passou a contar com um empregador. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que o fornecia matéria-prima. E muitas das vezes também essa máquina, mesmo que manual, para ele trabalhar. Então, ele trabalhava, ele dava a sua força de trabalho, ele cedia o seu espaço e trabalhava unindo-se aí a um empregador. E depois, com as inovações, né, com o surgimento das máquinas a vapor, máquinas muito maiores e muito mais caras, esse homem, ele passou a vender a sua força de trabalho. Aí nós entramos na etapa da maquinofatura. Ele sai do seu ambiente familiar e vai trabalhar dentro das fábricas. Ele passa a ser um operário, ele passa a ser conduzido pelo tempo do relógio, ele passa a ter o objetivo, que não é o dele, mas sim
o da burguesia industrial, sim, o do capitalista, que é o objetivo de produzir cada vez mais, né? Produzir em larga escala, tá? Então, produzir mais, vender mais, juntar mais capital, tá bom? Então, nós vimos aí que essa transformação ocasionada na sociedade com relação à Revolução Industrial foi uma transformação gradual, ela teve etapas, né? Nós tivemos o artesanato, o trabalho artesanal, nós tivemos a manufatura, onde já se uniu aí outros instrumentos de trabalho junto com aí o empregador, né, que fornecia a matéria-prima. Nós passamos depois, por último, para a maquinofatura, que já era o trabalho com as máquinas a vapor dentro das fábricas. Então, olha só, vimos, né, que a Revolução Industrial, ela também introduziu na sociedade uma nova relação social, que foi o empregador, a burguesia industrial ou capitalista, e o proletário, que era o trabalhador assalariado. Burguesia industrial, capitalista, é aquele que é dono do capital, aquele que é dono da matéria-prima, né? O dono das máquinas, das fábricas. Proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho, tá? Tudo bem? Tudo ok até aqui? Tá tranquilo? Lembrando que a gente viu isso ontem, estamos dando continuidade hoje, tá? Então, vamos lá, hein? Vou apresentar o slide, que nós estamos vendo ontem. Confere para mim, eu parei nesse daqui? Me falem, por favor. Esse aqui eu sei que eu mostrei para vocês, né? Nós anotamos tudo direitinho. Aí, depois desse, o pioneirismo inglês, porque a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, é esse aqui. Aí, esse aqui que eu iria apresentar, não é isso? Isso. Então, tá bom. Então, ó, principais inventos da primeira fase da Revolução Industrial. Professora, a Revolução Industrial teve outras fases? Teve, tá? Nós estamos vendo hoje a primeira fase. Inclusive, ontem, numa reportagem no jornal, eu esqueci qual foi o jornal. Eu não sei se foi o da tarde ou o da noite na Globo, que teve uma entrevistada que falou sobre, né, a quarta fase da Revolução Industrial, né? O que vem a ser isso, né, professora? Que invenção é essa? É esse avanço tecnológico com relação à internet, né? Ao computador, aos meios de comunicação, tá? Então, vamos lá. Primeira fase. 1782, James Watt, máquina a vapor, que foi a criação dele, que passa a ser usada em larga escala. Então, como eu falei para vocês, ó, primeiro nós tivemos o TA mecânico, né, que é aquele que ainda depende da força física, da força do homem, que foi o primeiro a ser criado. Esse aí que vocês estão vendo nessa fábrica é enorme, né? Mas tinha menores que ficavam, inclusive, dentro da casa das pessoas, que vai aparecer também no videozinho que eu vou mostrar. E depois nós temos o surgimento, a criação das máquinas a vapor, né, que utilizava-se aí a força, né, utilizava-se aí o carvão como matéria-prima, tá? Então, ó, vamos lá. Isso aqui eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderno. Então, é a continuação da anotação de ontem, tá bom? Material industrial básico desse período era o ferro. Principal fonte de energia desse período, dessa fase, era o vapor. Setor predominante dessa primeira fase era o têxtil, era o tecido, tá? Então, o material básico era o ferro, principal fonte de energia, vapor, setor predominante, têxtil. Então, esse quadradinho aqui faz referência à primeira fase da Revolução Industrial. Então, vocês podem colocar até como subtítulo, primeira fase da Revolução Industrial, e anotar isso aqui. Coloquem aí, por favor. Anotem. Qual que é o título, professora? Primeira fase da Revolução Industrial. Tia, coloca no chat para ficar melhor. Ih, mas eu não tenho como, eu estou apresentando. Repete que eu coloco.
Não tem como. Só bota assim, ó, primeira fase, aí bota um hifinzinho, Revolução Industrial. Ou da Revolução Industrial. Vou repetir, em primeira fase da Revolução Industrial. Carol botou no chat. Botou? Ah, então tá ótimo. Aí, material industrial básico que era usado, ferro, principal fonte de energia, o vapor e setor predominante era o têxtil. As indústrias de tecido. Foi aí? Posso? Sim. Então vamos lá, hein? Peraí, rapidinho. Tá Um bom. minuto. Acabei. Boa. Alguém ainda? 1 minuto. Paula, Oi, amor. Júlia pediu para avisar que a internet dela caiu. Quem? Júlia. Ah, tá. Daqui a pouco ela consegue voltar, se Deus quiser. Pode ir? Posso? Então vamos lá, hein? Tô indo. Novo modo de produção. Não precisa copiar ainda não, tá? Eu vou falar o que vocês vão anotar. Separação, trabalho e capital. Então, separação entre dinheiro e trabalho, né? Por quê? A partir desse momento da introdução das máquinas a vapor, da criação das fábricas, quem trabalha agora não é aquela mais que controla o lucro, que controla o dinheiro, que antes ficava sobre o domínio do artesão todas as etapas, né? O capitalista agora, portanto, é o dono dos meios de produção e o proletário é o trabalhador assalariado. Lembrando que capitalista, às vezes eu também uso o termo burguesia industrial, tá? Que é a mesma coisa, que é os donos dos meios de produção. O que é isso, professor, dono dos meios de produção? Dono das fábricas, das máquinas, da matéria-prima, tá bom? O trabalho passa a ser uma mercadoria que o trabalhador vende em troca de um salário.
declínio da produção artesanal, produção em larga escala, fábricas. Então, essa inovação, essa transformação na forma de produzir, ela cria, né, esses dois novos grupos sociais, o capitalista e o proletário, ela ocasiona o fim, o declínio da produção artesanal, né, do artesanato, do trabalho do artesão, e entra aí, nós temos início com mais força e cada vez mais a produção em larga escala, a produção em fábricas, tá? O que eu vou pedir para vocês anotarem para mim, tá? Vocês vão anotar o seguinte aí no caderno: novas relações sociais. Anotem aí. Aí bota 2 pontinhos. Novas relações sociais. Vou repetir que vocês vão anotar, hein? Novas relações sociais. Foi aí? Então, ó, vou repetir. Novas relações sociais. 2 pontos. Aí, vocês vão anotar o que está nessas 2 setinhas: capitalista e proletário. Então, vai botar aqui em cima, ó, novas relações sociais, 2 pontos. Aí vai copiar capitalista, dono dos meios de produção, proletário, trabalhador assalariado. Só isso, tá? Então, ó, repetindo, hein? Era para ter escrito novas relações sociais, 2 pontinhos. Anotou novas relações sociais? Aí você vai copiar as 2 setinhas. Foi, tudo bem? Professora, a Helena pediu para você repetir. É isso que eu ia perguntar agora. Preciso repetir? Gente, pode falar, tá? Então, ó, vai anotar. Ela colocou no chat o microfone Ah, e não no tá chat, funcionando. no chat eu não vejo. Então, ó, o subtítulo: novas relações sociais. 2 pontinhos. Quem puder, bota no chat aí para mim, ó. Novas relações sociais. 2 pontos. Aí, depois que você anotou isso, você vai copiar essas 2 setinhas: capitalista, dono dos meios de produção, e proletário, trabalhador assalariado. Então, ó, novas relações sociais, 2 pontos, e depois é só copiar as 2 setinhas. Então, repetindo: novas relações sociais, 2 pontos, e depois é só copiar as 2 setinhas.
E aí, tudo bem? Podemos continuar? Claro, professor. Alguém ainda? Espera só um minuto. Então, tá bom. Então, era para ter escrito novas relações sociais, 2 pontinhos, e as 2 setinhas que vocês estão vendo aí no slide. Pode ir. Posso? Então, vamos lá. Vou só ler, tá? Não precisa copiar mais nada, não. Aumento da produção. Oi? Vai fazer isso agora. Volta? Não entendi. Quer que eu volte? Não, professora. Se ela for falar com Deixa alguém da seu família microfone dela. aberto. Ah, tá. Então tá bom, acontece. Então, ó, não é copiar nada não, tá? Então, ó, o que ocorreu também? Aumento da produção, barateamento dos custos, mais fácil acesso aos bens de consumo, produção para um mercado desconhecido, concentração da produção industrial em centros urbanos e industriais, surgimento da classe operária, oficinas artesanais deram lugar ao sistema fabril, né, onde a máquina organiza o trabalho humano e acentua-se a divisão do trabalho social, aliás, a divisão social do trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe pontos de modificação e transformação bem claros, bem evidentes, bem profundos e bem específicos, né? Nós tivemos aí o surgimento de 2 novas classes sociais, como eu falei para vocês, e principalmente a exploração do trabalho do operário, tá? Aqui nós estamos vendo aí uma imagem aonde mostra bem aí como é que era essa divisão do trabalho. Cada um tinha uma função com o trabalho dividido, né? Então, ó, nós temos uma pessoa que lava, nós temos uma pessoa que só enxuga, uma pessoa que só guarda. O que antes acontecia era uma cooperação, tá vendo? Ó, cada uma dessas lava, enxuga e guarda, cada uma lava, enxuga e guarda, ó, fazem a mesma coisa. Mas depois, com a organização das máquinas, das fábricas, a divisão do trabalho passou a ser mais constante, mais utilizada. Por quê? Se produzia muito mais com essa divisão, tá? Então, uma só, isso aqui é um exemplo, tá? Uma só lavava, uma só enxuga, uma só guarda, ou então transformando isso na produção de uma camisa, né? Uma só corta o tecido, uma só costura e uma só embala, né? Até hoje funciona dessa forma. Até hoje as fábricas são divididas por setores, né? Tem essa divisão de trabalho. Consequências da Revolução Industrial. Consequências econômicas. Ocorreu o fim da escravidão. Modo de produção capitalista se torna um modo de produção dominante. O imperialismo passa a ocorrer também, é um assunto que nós vamos ver mais à frente, tá? Busca de mercados para extrair matérias-primas e vender manufaturados. A Inglaterra e a França têm aí seus impérios coloniais, a Ásia e a África, que nós vamos ver também que é um assunto mais para frente, onde acontece a partilha desse território, que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Lembrando, né, que essa seta aqui, essa segunda seta com o ponto final, nós vamos ver só lá na frente, inclusive a Primeira Guerra Mundial somente ano que vem, tá? Agora, consequências sociais. Surgimento de gravíssimas questões sociais, jornada de trabalho de 15 a 16 horas por dia, salários miseráveis, péssimas condições de trabalho, salários pagos em vales, habitações de péssimas condições, exploração do trabalho infantil e feminino. Então, as consequências da Revolução Industrial foram inúmeras, tá? No lado econômico, passou a se produzir em larga escala, né? Passou a acumular o capital, acumular o dinheiro,
E no lado social, nós tivemos aí salários miseráveis, péssimas condições de trabalho, salários, habitações péssimas, né? Habitações inviáveis, tá bom? E deixa eu ver aqui. E por conta, né, dos trabalhadores, dos operários não terem seus direitos adquiridos, não terem aí piso salarial, não terem aí proteção, né, no trabalho, viverem em péssimas condições dentro do trabalho, e essas péssimas condições, que esses péssimos salários ocasionavam aí também péssimas condições fora do trabalho, os operários, os trabalhadores se uniram, né, para reivindicar os seus direitos, ou na tentativa de reivindicar seus direitos. E surgiram aí vários movimentos de reivindicações. Um deles foi o movimento ludista, tá? Foi o ludismo, que recebe esse nome por conta do líder, que era o Ned Ludd. Então, por conta do sobrenome, se teve o nome aí de ludismo, tá? O ludismo, como eu falei para vocês, foi a união desses operários que passaram a invadir as fábricas, passaram a quebrar as máquinas. Por quê? Eles falavam, né, que as máquinas eram as grandes causadoras de todo esse sofrimento, né, de todo o sofrimento que eles vinham passando, de todas as dificuldades que eles vinham passando. Então, esse quebra-máquinas era uma forma de protesto, era uma forma de mostrar a sua revolta com relação ao que eles viviam. Também tivemos aí outros movimentos sociais que foram surgindo. Aqui eu vou passando, tá, gente? Depois a gente vai voltar nesse assunto novamente, tá bom? E houve também, não só por conta desse movimento operário, desse surgimento, né? Nós vimos aí que o surgimento, o início da Revolução Industrial, ocasionou o desemprego, né? Também, não só na zona rural, não só nos campos, mas também houve desemprego nas cidades. Porque nem todo mundo que saía do campo em busca de uma vida melhor na cidade conseguia emprego, né? Houve uma explosão excessiva dos trabalhadores e surgimento de ideologias revolucionárias. Foi nesse momento, né? Nesse momento aí de revolta, de revolução, que surge, que nasce aí o socialismo científico e o anarquismo, né? Movimentos com ideias revolucionárias, movimento com ideias trabalhistas também, né? O socialismo científico, por exemplo, defendia os trabalhadores. O anarquismo defendia a destruição do Estado, tá? Políticas, né? A burguesia no poder, a aplicação do liberalismo. Nesse momento da Revolução Industrial, na Revolução Industrial, nós tivemos aí a burguesia, né, no poder, e nós tivemos a defesa do liberalismo. O que foi o liberalismo? Nós vimos isso lá no Iluminismo, né? Foi a não intervenção do Estado na economia, né? Que era aí um desejo dessa burguesia para aumentar o seu capital, para aumentar o seu dinheiro, tá? Então, aí, plena igualdade de direito, desigualdade de fato. A sociedade baseada no dinheiro e na instrução. Então, meus amores, eis aqui uma pergunta, né? Fim? Será que esses movimentos sociais, será que tudo que a primeira Revolução Industrial, a primeira fase, ocasionou, será que teve fim? Né? Pergunto a vocês, né? A gente parar para pensar, não, né? Nós ainda convivemos com a desigualdade, nós convivemos ainda em muitas indústrias, em muitas fábricas, né? Péssimas condições, infelizmente, né? Ainda de forma clandestina, nós temos pessoas trabalhando sem direitos garantidos, né? Apesar de termos uma Constituição, apesar de termos leis trabalhistas, ainda existem pessoas que estão aí trabalhando de forma insalubre. Oi, Yasmin. Fala, amor. Tipo, você postou alguma coisa agora, algum texto que meu celular descarregou e não deu para ver? Eu terminei de passar os slides, aquele da Revolução Industrial. Tá? Terminei ele agora, nesse exato momento, tá bom? Você perdeu algumas coisinhas, mas pode deixar que eu vou ficar voltando o tempo todo no assunto, tá? Não, foi agora, eu acabei de perder. Então tá ótimo. Então tá tranquilo. Amores, para a gente poder fechar, né, hoje, e também de uma forma para revisar e fixar o assunto sobre a Revolução Industrial, eu separei um vídeo, né, do telecurso sobre o assunto, para vocês poderem ver de forma diferente tudo que foi falado desde ontem, tá?
Então, vamos lá, hein? Prestem bastante atenção, é muito bacana. Ele vai entrar ainda em assuntos que nós iremos ver, como Revolução Francesa mais à frente, mas ele vai só citar, ele não vai explicar, tá? Então, assim, é super bem-vindo esse vídeo, tá? Fiquem atentos. Então, peraí. Tá, já responderam aqui o chat. Então, ó, deixa eu fechar aqui. Vou apresentar o vídeo. Como eu falei para vocês, prestem atenção, tá? Ele é muito bacana e super válido. Estamos vendo aí? Fala para mim. Sim? Sim. Vou iniciar então, hein? As máquinas que mudaram a indústria e o mundo são o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai aprender o que foi a Revolução Industrial. Vai ver os efeitos que a produção em larga escala teve na sociedade e o surgimento do proletariado urbano. E conhecer as revoluções políticas que agitaram a Europa no século XIX. A chegada das máquinas na indústria mudou a sociedade e o mundo e ficou conhecida como Revolução Industrial. Foi no século XVIII, um século que viu grandes transformações políticas, lembra? A Revolução Francesa e a Revolução Americana mudaram a face da Europa e da América. Foi no século XVIII também que a população da Europa dobrou e que as colônias ofereciam mercado e matéria-prima. O aumento da produção agrícola e industrial era uma necessidade. E a Revolução Industrial começou no país que tinha melhores condições de bancar o desenvolvimento da indústria, a Inglaterra. Em 1760, são inventadas as primeiras máquinas de fiar. Em 1779, é a vez da máquina a vapor. Essas inovações inglesas atingem, em primeiro lugar, a mineração e a fabricação de tecidos. A Inglaterra tem grandes reservas de ferro e de carvão que dá combustível às máquinas. O vapor permite mover a maquinária das indústrias e desenvolve a mineração e as fundições. As máquinas começam a entrar pela porta da indústria têxtil e as fábricas substituem a manufatura artesanal. Estamos falidos. Não dá para competir com essas máquinas. Nem adianta continuar fiando. Nós que produzimos tão bem. Não é possível que essas máquinas sejam tão melhores. Você não faz ideia. Já tem máquina que faz 400 fios ao mesmo tempo. Então vamos comprar uma. E o dinheiro? E o capital? Custa uma fortuna. Esses monstros só cabem em prédios enormes. Ah, Vicente, agora eu tô entendendo. Quem se deu bem nessa época é quem tinha dinheiro para comprar as máquinas e construir fábricas. Exatamente, vendia o capital, os capitalistas. Agora, de onde veio esse dinheiro todo? Ué, você não tá lembrado? Isso aí a gente já viu. A Inglaterra era uma grande potência mercantil desde o século XVII. Eles dominavam boa parte do comércio mundial, tinham várias colônias. Ah, então você está querendo me dizer que o dinheiro dos capitalistas da indústria veio do comércio colonial? Do comércio colonial, sim. No século XVIII, os ingleses já tinham um sistema bancário muito desenvolvido. Com tudo isso, a burguesia já tinha acumulado muito dinheiro. E foi essa burguesia que deu início ao capitalismo industrial, concentrando a produção nos grandes estabelecimentos e acabando com as manufaturas artesanais. E para escoar a produção, desenvolveram os transportes, com estradas, canais e ferrovias, que chegaram graças às locomotivas a vapor. O que aconteceu na Inglaterra há 2 séculos não foi muito diferente do que aconteceu aqui ou em qualquer outro lugar que se industrializou. A indústria fez crescer as cidades e atraiu gente para trabalhar nas fábricas. Companheiro, por favor, você vem de onde? Da Bahia. Eu vim de Birigui. Eu vim do estado de São Paulo, Narandiba. Do estado do Paraná. Os ingleses do século XVIII também migraram do campo para a cidade.
Os novos métodos de cultivo e máquinas agrícolas os deixaram sem trabalho na terra e forçaram a procura de emprego nas indústrias. Só que há 2 séculos atrás, as condições de vida e trabalho eram diferentes, eram muito piores. Tanto trabalho para ganhar essa miséria. E as crianças? A Mariazinha tá na tecelagem. E o João ainda não acabou seu turno na mina. Nem hoje. Dia que ele faz 6 anos, deixaram ele sair mais cedo. E a família da tua prima? Além de procurar emprego, eles não estão conseguindo se acostumar com a vida na cidade, não. Depois de uma vida inteira no campo. É difícil é viver todo mundo aqui amontoado. Fazer o que também? Estão expulsando todo mundo do campo. Agora estamos aqui. Proletários. Se não fossem as crianças, a gente não ia ter nem o que comer. Por que eles não dão um salário decente para os adultos e deixam as crianças em paz? Ora, por quê? Para pagar menos. Para dar menos comida. Mandar mais facilmente para o fundo das minas. Sem ter ninguém para discutir as ordens. Só obedecer, obedecer. Que absurdo, né, Vicente? Colocavam as crianças nas indústrias, nas minas. Que coisa, né? É, e a situação não estava ruim só para os operários na Inglaterra, não, viu? É claro, a indústria tinha chegado já em outros países da Europa também. Exatamente, tinha chegado sem nenhum tipo de legislação, de garantia para os trabalhadores, entendeu? Agora, será que os operários não se organizavam, não reclamavam, não faziam alguma coisa? Ah, chegou uma hora que eles se organizaram. Em 1833, os trabalhadores organizam os primeiros sindicatos na Inglaterra. Em 1848, Friedrich Engels e Karl Marx lançam um manifesto comunista. Trabalhadores de todo o mundo, univos. É a palavra de ordem do manifesto comunista. Segundo Marx, uma nova sociedade vai surgir da luta entre a classe da burguesia capitalista e a classe trabalhadora. Marx dizia que toda a história é a história da luta de classes. Suas ideias estão neste livro, O Capital, e foram a base da ideologia comunista, uma das ideologias mais marcantes de nosso tempo. Um tempo marcado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial estabeleceu novas relações de produção e fez surgir o movimento operário. A burguesia e o proletariado se tornaram as principais forças da sociedade. A burguesia exigia liberalismo político e econômico. Os trabalhadores exigiam reformas sociais urgentes. O resultado foi uma onda revolucionária que atingiu quase todos os países da Europa. Mas um dos governos menos afetados foi o da Inglaterra. Para entender melhor isso, que tal a gente pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Desde 1688, quando o poder maior foi tirado do rei e passou para o parlamento, os ingleses tiveram estabilidade política. Coisa que não aconteceu nos países onde se tentou impor novamente monarquias absolutistas que contrariavam os interesses tanto da burguesia quanto dos trabalhadores. Os países europeus, com regime de monarquia absoluta, combinavam as crises do campo com as que a industrialização trazia para as cidades. A opinião pública se radicalizou, o que fez com que ganhassem força os movimentos revolucionários. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, onde o liberalismo político e econômico era a favor da burguesia. Exatamente. E nos outros países da Europa, onde os reis queriam deter todo o poder, o movimento revolucionário ganhou mais força ainda. E aonde aconteceram essas revoluções? Em 1820 e 1821, acontecem revoluções liberais na Espanha, Portugal e Itália. Na Polônia, na Alemanha, na Bélgica, surgem movimentos liberais e nacionalistas. A Bélgica consegue a independência, mas a maioria dos outros movimentos são reprimidos com violência. Um dos poucos triunfos acontece na França. Em 1830, um levante popular força o rei absolutista Carlos X a fugir. O novo monarca reina até 1848. O novo rei é Luís Filipe I, chamado o Rei Burguês. Os operários franceses fazem seguidas manifestações por melhores condições de vida, que termina em confrontos armados numa revolução popular. O rei foge e é proclamada a Segunda República. A França foi um dos países onde a Revolução Liberal triunfou. Em lugares como a Alemanha e Itália, ela foi sufocada.
Mas a onda revolucionária foi tão forte que essa época ficou conhecida como a Primavera dos Povos. De qualquer forma, todas essas sociedades mudaram definitivamente com a industrialização. E o mundo também. Para países como o nosso, a industrialização da Europa significou mais dependência. Para entender por quê, não é preciso ir muito longe. Como ainda acontece hoje em dia, quem tem o domínio das novas técnicas industriais tem mais poder. O poder da tecnologia. Como hoje também, os países produtores disputavam os mercados. E quanto mais concorrentes, maior a disputa. Mas quando começou a Revolução Industrial, os países da Europa não estavam disputando os mercados das colônias, não era assim? Exatamente, por isso que os impérios coloniais europeus se expandiram tanto no século XIX. E a Inglaterra, que começou a Revolução Industrial, como é que ficou, hein? A Inglaterra se tornou a maior potência mundial. Dominou o comércio e consolidou o seu império colonial na Ásia e na África. Outra coisa que se ampliou foram as ideias socialistas. A burguesia e o proletariado, que até então atuavam juntos contra a nobreza, ficaram em lados opostos. Foi aí que surgiu o comunismo, mas isso já é outra história. Por agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a introdução das máquinas na indústria, a chamada Revolução Industrial, teve início na Inglaterra e mudou a sociedade e o mundo. Fez crescer as cidades e surgir o capitalismo industrial. Viu que a vinda da população do campo para a cidade e a concentração industrial originou o proletariado industrial. A desigualdade social provocou movimentos operários. Aprendeu que vários países da Europa tiveram movimentos revolucionários no século XIX, entre eles a França, e que as ideias socialistas se difundiram. Por hoje é só, mas na próxima teleaula tem mais. Então, ó, vimos que o videozinho, ele faz uma recapitulação, uma fixação de tudo que a gente veio falando desde ontem, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês no chat o link desse vídeo, para vocês poderem rever. Espera aí, rapidinho. Vocês vão ter aquela primeira etapa, né? A saída do campo para a cidade em busca aí do trabalho, por conta das modificações no modo de produzir. Vamos ver o trabalho infantil, que naquela época era muito comum ser utilizado, as condições dos trabalhadores, as reivindicações, os movimentos revolucionários que surgiram a partir desse momento, tá bom? Então, vejam. Outra coisa também que eu vou passar aqui para vocês é a atividade de casa. Será no livro, página 311 e 312, tá? Também para fixar e revisar esse assunto, não deixem de fazer, tá bom? Olha só, agora eu vou conferir quem está na aula.